Vamos esperar alguns minutinhos para entrar mais algumas pessoas. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, que é o assunto da questão de dependência química. E quando a gente fala de dependência química, a gente fala tanto de drogas lícitas como ilícitas. E tenho certeza que muita gente hoje vai ser beneficiada com essa live. Você que é psicanalista, você que é nosso aluno, gostaria até de você mandar um ok aí se o som tá bom, se você está ouvindo o som. Também compartilha com outras pessoas, porque com certeza esse tema é de suma importância. E às vezes, eu me lembro que antigamente, nós pais tínhamos cuidados em nossos filhos não ter acesso às drogas. Hoje, o nosso cuidado não é mais esse, porque acesso todos eles têm. Mas o nosso cuidado hoje é em eles conhecerem as drogas para não fazerem uso delas. Porque acesso hoje, em tudo quanto é lugar que você vai, quase qualquer ambiente, seja ele religioso ou não, as pessoas estão cada vez mais fazendo uso de drogas. E quando eu falo drogas, lembra bem, eu não estou apenas falando de drogas ilícitas, mas principalmente aquelas lícitas que você pode comprar em qualquer farmácia e que tem tantas pessoas se tornando refém desse tipo de drogas. Nós vamos falar mais, é lógico, sobre as drogas ilícitas, os males, as consequências, o que elas causam, mas principalmente eu quero apenas trazer uma informação aqui, que hoje, se você for conversar hoje com qualquer rede de farmácia, você vai ver que as farmácias hoje estão ficando bilionárias. Em função de que eles conseguem produzir produtos sintéticos para causar sensação de bem-estar. E quantas pessoas, às vezes ansiosas, deprimidas e com tantos outros transtornos hoje em função do coronavírus e de tantas outras doenças, que a maioria delas, eu ainda quero salientar aqui para você, são criadas. Nós não somos refém, nós somos autores da maioria das doenças. Quero até sugerir aqui duas literaturas extremamente importantes para vocês. Uma delas é A Doença como Caminho, que ele vai te provar por A e mais E, que na verdade a doença, você não é refém, você é autor da maioria das doenças. Por isso tem uma frase que eu gosto muito de usar: pior do que a doença são as crenças que são construídas. Por exemplo, vou te dar uma ideia, para você começar a refletir um pouco. Por exemplo, se você sofre de insônia, como de cada 10 brasileiros hoje, segundo as estatísticas, 4 sofrem de insônia. Aí você vai no médico, no psiquiatra, no neurologista e tantos outros aí, e ele te passa uma medicação para dormir. Aí às vezes você está 3, 4 noites sem dormir direito, e aí quando você toma, você vai ter uma noite fantástica, vai dormir muito bem. Porém, chega na segunda noite e você diz: caramba, essas noites eu não dormi muito bem, e então vou tomar uma droga, o remédio para dormir. Vamos falar remédio para dormir. Aí chega na segunda noite e você dorme. Caramba, dormi 2 noites bem pra caramba. Quando chega na terceira noite, você diz: se eu dormi as 2 noites anteriores muito bem porque eu tomei o remédio, então na terceira eu vou tomar novamente. E aí quando chega na terceira, você toma, tem outra noite maravilhosa. Quando chega na 4ª noite, aí você já começa a acreditar que não consegue dormir bem sem a medicação. Você entendeu que pior do que a doença são as crenças que a gente constrói?
Esse livro vai falar muito sobre isso. Um outro livro que eu vou sugerir para vocês é único, é um autor só, esse segundo até um autor brasileiro que faleceu há um tempo atrás, é um gasto, que fala sobre quem ama não adoece, que também vai falar muito sobre isso. Mas, por exemplo, você sabe que hoje existem, através da psicanálise, através de ferramentas e instrumentos, de você conseguir, sem a medicação, ter a sensação de bem-estar? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, serotonina. É uma droga produzida à base de produtos sintéticos para causar a sensação de bem-estar. Mas você sabia que tem uma palavra, é lógico que se ela fluir do coração, e for uma palavra que vem lá de dentro de você, e você dizer gratidão, você está gerando sensação de bem-estar no cérebro? Então você pode gerar sensação de bem-estar sem precisar de apelar para produtos sintéticos que são vendidos nas farmácias para produzir a mesma coisa. Você já tinha pensado sobre isso? Olha que interessante. É até bom, essa live vai ficar salva. Depois, se você puder, você pode até compartilhar com seus amigos, com pessoas que talvez você conheça, que certamente vai fazer um benefício muito grande para essas pessoas, então, conhecerem sobre isso que nós vamos falar. Mas vamos falar sobre as drogas ilícitas, vamos dizer assim, que essas sim também são muito perigosas, que a princípio pode trazer uma sensação de bem-estar. Tem muita gente que toma até como instrumento de aceitação. Se todo mundo está usando, às vezes você está num grupo, está todo mundo usando, eles te oferecem, e você fica até sem jeito de aceitar, e acaba entrando na onda, e depois acha que a coisa é boa. Acha, porque no início ela vai te causar uma sensação de alegria, de êxtase, de bem-estar, mas depois vai tornar você dependente. E pior, eu sempre costumo pior do que o dependente é o codependente. Sim, o codependente é pior do que o dependente. Porque a família começa a se tornar refém de quem depende. Que às vezes quando a pessoa começa a usar drogas e depois, se não tiver meios financeiros para adquirir, você vai ver, começa a sumir as pequenas coisas dentro de casa. Às vezes eu já vi mães, relatos que somem até, às vezes, o dinheiro do gás, da luz. Eles começam cometendo pequenos furtos. Começa a sumir um relógio, um aparelho, que às vezes vão trocar isso quase que de graça nas bocas de fumo ou em outros tipos de droga, para poder adquirir o que eles já começam a se tornar refém. E pior, quando depois eles não conseguem mais dentro de casa, aí virão os furtos maiores. Olha, e eu conheço muito bem essa situação, pai, eu conheço muito bem a situação, mãe. Que se você não perceber os sinais, às vezes depois a gente vai falar só de tragédia, porque eu conheço o choro de muita mãe, conheço, que às vezes chorou em portas de presídio, em portas de cadeia. O choro de muitos pais, eu conheço o seu choro, pai, de às vezes chorar em porta de cadeia, em porta de presídio, por tentar, às vezes, ou atentar que agora o seu filho, a sua filha está presa pelo fato de ter cometido furtos, ou às vezes roubo, assalto, que aí começam a cometer coisas maiores, para poder satisfazer a sua dependência de droga. Porque no princípio a pessoa às vezes começa usando pouco, às vezes fuma um baseado, daqui a pouco está fumando 2, daqui a pouco está fumando 3, e alguns já começam a dizer, não, mas eu tenho controle, eu só fumo quando eu quero, eu só fumo
para me divertir. Vai nessa. Vai nessa. Daqui a pouco, essa diversão se torna em situações complexas. E pior, eu quero também aqui chamar a atenção, para você que é psicanalista, você que é profissional, ou você que trabalha com casas de recuperação, que eu conheço, é um projeto que eu conheço há mais de 40 anos. Pra vocês terem ideia, minha saudosa mãe foi uma das fundadoras de uma das primeiras clínicas de recuperação do Brasil. Então, o que eu vou falar para você é algo que eu conheço. Que tem muitas vezes que a família, naquele afã de querer resgatar o filho, resgatar a filha, interna nessas casas de recuperação, e infelizmente, eu não estou aqui questionando a boa vontade, eles têm boa vontade, mas eles não têm informações, eles não têm conhecimento de como lidar com dependente químico, porque para você lidar com dependente químico, você tem que conhecer o assunto. E às vezes, essas pessoas são internadas nessas casas de recuperação, alguns lá ficam 6 meses, 9 meses, internados, mas quando saem, dali 2, 3 meses, voltam a usar droga de novo. E isso às vezes cria até um círculo vicioso. Tanto cria um círculo vicioso que, se essas pessoas forem honestas e conversarem honestamente com você, muitos vão até dizer: doutor, já fui internado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, já vi pessoa dizer que foi internado 10 vezes. Porque eu quero aqui trazer até uma observação. Muitas dessas pessoas acabam até se tornando preguiçoso, porque lá tem casa, tem comida, tem o auxílio da família, alguns às vezes até de forma escondida tem as drogas para usar, e ali é que se torna um círculo vicioso. Por isso, quando eu falo sobre dependência química, eu quero até trazer um outro ponto. Uma vez dependente químico é. E não é o fato de ficar internado 5, 6, 9 meses numa casa de recuperação, é que às vezes vai mudá-lo. Tanto como eu estou dizendo, às vezes depois de ficarem tanto tempo internado, saem dali 6 meses, 9 meses, 3 meses, estão usando drogas de novo. E vou aqui até chamar uma atenção importantíssima para você, profissional de psicanálise, para você que não tem uma especialização, um conhecimento da área que eu vou falar, da área de dependência química, que muitas dessas casas de recuperação, infelizmente, elas têm a boa vontade, mas infelizmente, às vezes colocam pessoas responsáveis para cuidar de 30, de 40 internos, mas a pessoa que está ali não tem conhecimento nenhum, ele não sabe como lidar com isso. Eu acredito no poder da oração, acredito, eles vão colocar a pessoa para orar o dia inteiro, para ler Bíblia, para fazer culto, tudo bem, mas você tem que entender que o dependente químico, as drogas, se você for entender, o nosso organismo é um organismo celular, vamos pensar assim, então, são células, e como elas são células, quando você começa a usar um tipo de droga, elas vão causar uma brecha nessas células. Então, o organismo celular já não vai funcionar direito. Em função de quê? Vai ficar ali um vácuo que a droga começou a causar, que depois nós vamos chamar de abstinência. E que tem muitas pessoas que têm crise de abstinência. Eu já conheci centenas de casos de recuperação, onde eles achavam que, não, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Não sou contra isso, acredito nisso, acredito no poder de Deus, mas acredito também que Deus dá sabedoria às pessoas para saber lidar com a situação. Porque se você não sabe, quero lhe trazer outra informação extremamente importante. Hoje existem produtos feitos por bioquímicos especializados. Depois, se vocês quiserem tomar conhecimento disso, nós falamos sobre isso no nosso curso. Bioquímicos renomados, com doutorado em fitoterapia, que para cada tipo de droga hoje tem um produto. Porque o indivíduo precisa de desintoxicar do produto. Então, por exemplo, se ele usa maconha, então tem um produto à base de fitoterapia, prático, exatamente para tirar o desejo da maconha. Se você é tabagista,
Hoje tem produtos próprios à base de fitoterapia, justamente para quem é tabagista. Se você é alcoólatra, lembra, eu, por exemplo, trabalhei até em hospital psiquiátrico, já trabalhei em clínica de recuperação. Quantas vezes as pessoas entravam em crise de abstinência nesses lugares e às vezes tinham que ser até amarrada, porque se você deixar, ela toma até um desodorante, se tiver álcool, ela vai tomar álcool puro, se tiver gasolina, ele vai tomar. Então, às vezes, tinham até que ser amarrados para poderem serem contidos. Mas na crise de ansiedade, você sabe o que é uma crise de ansiedade? Uma crise de abstinência? Às vezes a pessoa tem uma sensação até de que da sudorese, as mãos começam a suar, os pés ficam úmidos, a pessoa pode entrar num sintoma de pânico, pode surgir uma confusão mental. Então, toda droga, para a pessoa saber lidar com isso, ela tem que ter conhecimento. Até para quê? Além disso, a pessoa tem que passar por um processo de terapia, tem que passar por pessoas profissionais que conhecem, que vão entender a causa que levou as pessoas a usar as drogas, porque atrás do uso do viciado, do drogado, do dependente químico, às vezes tem uma causa. E eu digo sorte de quem tem um analista, porque o analista vai justamente, porque eu costumo dizer, olha bem, escreve o que eu te falo, análise não é conversa de comadre. Análise é quase que um ato cirúrgico, onde o analista é preparado, especializado, ele vai lá, né, e principalmente esse que tiver especialização, se for para trabalhar com dependente químico, entender as causas, os motivos, as razões pelas quais o sujeito foi levado às drogas, usar, se for necessário, os produtos à base de fitoterapia, porque ele precisa desintoxicar, porque ele, se não desintoxicar, ele vai entrar numa crise de abstinência, e às vezes pode até entrar em outras crises, e em alguns casos já tem pessoas até que falecem. Então a situação é muito séria, é tão séria que outra coisa que eu vou chamar a atenção, você aí que tem casa de recuperação, que trabalha com casa de recuperação, eu quero dar uma informação para você importantíssima, tá? Que o Ministério Público, ele funciona por denúncia. Lembra, o Ministério Público funciona por denúncia. E a maioria das denúncias é anônima. Então, às vezes, você pode até ter uma boa vontade de querer ajudar. Mas se um familiar for no Ministério Público e fazer uma denúncia, olha o que tem acontecido. Eu já vi pessoas até que são sérias, pastores, pessoas que tiveram boa vontade, mas foi pedido prisão por cárcere privado. Olha o risco. Porque, olha bem, assim como uma farmácia hoje, se você for em qualquer farmácia hoje, tem que ter um farmacêutico responsável. Toda farmácia, se você não sabe, se você chegar numa farmácia para comprar qualquer medicação, você tem que procurar o farmacêutico responsável, que ele sim, em vez do balconista, vai saber indicar para você qual a melhor situação para você, se a medicação pudesse ser usada sem receita. Porque eu sugiro que você não use nenhuma medicação sem receita. Mas existem algumas que podem, mas quem tem conhecimento para falar sobre isso, formação como nós temos em psicofarmacologia, é o farmacêutico. Eu não preciso ser médico para entender que tipo de medicação que às vezes a pessoa precisa. Eu não posso prescrever, mas eu conheço. Então, o que eu quero salientar é que se você está responsável, ou se você é dono de alguma casa de recuperação, eu quero te dizer de coração, não estou aqui para vender curso não, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te orientar, porque se você adquirir um curso ou não adquirir, para mim não vai fazer diferença nenhuma, mas para você vai fazer uma diferença enorme, porque olha o risco que você corre, de ser preso por cárcere privado, de responder processo, por estar, às vezes até com boa intenção, cuidando dessas casas de recuperação, mas sem especialização na área. Então nós temos um curso hoje na nossa plataforma da Eduz, que se você não sabe é uma das plataformas mais sérias que existe. A Eduz é uma das plataformas mais sérias que existe. Tanto que se você entrar lá agora no nosso site, conselhonacionaldepsicanalise.com, e adquirir o curso de dependência química,
e você não gostar, não for aquilo que você quer, e uma semana, se você quiser, você pode desistir. Se você comprar no cartão, você pode estornar o seu cartão automaticamente, ou se você comprar em dinheiro, a Eduz te devolve o dinheiro integral. Tanto que se você adquirir qualquer curso meu na área de dependência química, como nós temos outra área de constelação familiar, que é muito importante também, temos a mentoria. Se você precisar de um mentor, eu tenho pós-graduação em Nova York, posso lhe prestar uma mentoria, até para você saber como agir e como atuar na área, porque tem muitas pessoas que às vezes me ligam: doutor, como que eu vou fazer isso? Eu digo: faz o curso. Então, se você conhece alguém, dono de casa de recuperação, responsáveis por casa de recuperação, que tem até boa intenção, ou tem familiares, né, que eu digo, pior do que o dependente é o codependente, e quiser, entra no nosso site aí, tá até em promoção, vou te falar para você, e essa promoção termina agora sexta-feira, tá 30% mais barato. Olha só a vantagem de você que está assistindo essa live. Hoje, até sexta-feira, está 30% mais barato. Quando chegar sexta-feira, vai voltar o valor normal. Mas esse curso de dependência química, que está até barato, que o valor dele é 980, está saindo por 600 e pouco. Então, eu, se eu fosse você e pudesse ter um cartão de crédito, quando terminar a nossa live ou durante a live, se você quiser, e se você adquirir, dá até um ok para mim aí, entra no nosso site lá, Conselho Nacional de Psicanálise.com, adquire lá o curso de dependência química, que eu tenho certeza absoluta. Inclusive, se você vai entrar no nosso site, você vai ver o depoimento de pessoas sérias que fizeram o curso, e não sou eu que estou dizendo, que estão extremamente agradecidos e disseram: olha, doutor, esse curso mudou a minha mente, mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar. Hoje eu me sinto muito mais seguro. Primeiro, eu estou protegido, que eu não tenho risco de ser denunciado pelo Ministério Público, ou de alguém me denunciar no Ministério Público e ter uma sanção do Ministério Público. Então, e além disso, o benefício que eu tenho trazido para os dependentes e para os familiares dos dependentes químicos. Porque, olha bem, nós temos que entender, e nós temos até que respeitar, né, que para cada área hoje existe um especialista. Por exemplo, hoje eu fui até na clínica para fazer um exame normal, de rotina, de cardiologista, e você vê que dentro da área médica, cada um tem a sua especialidade. Um é especializado em cardiologia, outro em dermatologia, outro é clínico geral, outro em vamos dizer, ortopedia, tantas e tantas. Hoje tem médico que opera até o dedo, que opera o joelho, que é especialista naquela área. Então, para você trabalhar com dependente químico, não basta você ser psicanalista, não. É isso que nós temos que entender. Que às vezes o cara: eu sou psicanalista, eu vou trabalhar com dependente químico. Ó, para cada área que você quer conhecer, você tem que ter a disposição de se debruçar sobre a área e de conhecer essa área. Até para o seu próprio bem. Quando eu digo aqui, às vezes eu oriento as pessoas, volto a dizer, não é interesse de venda, não. Te falo de coração, para mim não faz diferença nenhuma se você adquirir ou não adquirir. Mas para você vai fazer uma diferença gigantesca. Porque com certeza, você, pai, eu conheço o choro de muito pai, conheço até lamento, conheço o choro de muita mãe, por ver seu filho, sua filha dependente químico, e não saber como lidar com a situação, como eu disse, pior ainda, se tornar refém da situação. Então, até para você, pai, é interessante, porque um curso desse é barato, e você vai conhecer os tipos de droga, vai conhecer os produtos que cada tipo de droga dessa tem. Porque eu até costumo dizer o seguinte: tem drogas que a questão pior não é nem a droga em si, não. Por exemplo, vamos falar da maconha, por exemplo. A maconha, o produto inicial é o cannabis. Se você for falar só do cannabis e do canabiol, ele pode ser usado até como uso terapêutico e uso de medicação. Não estou aqui, em hipótese alguma, querendo usar para uso de diversão. Mas quantas pessoas hoje que se conhece o benefício do cannabis e do canabiol, sabe de que
Quantas crianças, houve até a marcha das mães aí na época para que fosse liberado o cannabis e o canabiol, de mães que tinham filhos que sofriam de epilepsia, que sofriam de convulsão e que sofriam de tantas outras questões que o cannabis ajuda. Se você não sabe, até para quem sofre de Alzheimer, o cannabis é excepcional para isso. Então, eu não estou aqui falando contra o cannabis e o canabiol, não. Eu quero até que você conheça e veja que ele pode ser usado como uso, não uso de diversão. Eu gosto sempre de separar, mas como uso de medicação para beneficiar o enfermo. E na época, quando houve a marcha das mães para liberar o cannabis e o canabiol, infelizmente colocaram um deputado, que hoje nem é mais deputado, e que se aproveitar daquele movimento que as mães fizeram no Brasil inteiro. Ele quis se aproveitar para poder incluir no projeto o uso da droga para diversão, e aí não foi aprovado. Mas se fosse para o uso de medicação, já seria aprovado, porque nos maiores países desenvolvidos do mundo, o cannabis e o canabiol é liberado, principalmente para uso de tratamento de medicação, para vários tipos de situações. Então, às vezes, a pessoa tem que tem que importar de fora, tem que trazer, pagar muito mais caro, por uma coisa que poderia ser produzida até aqui, se tivesse pessoas realmente inteligentes, que quisessem usar para o uso de medicação e o uso de benefício. A maior questão é daqueles aproveitadores que querem usar para o outro lado. E pior, eu vou falar para você, o pior não é o cannabis e o canabiol, o pior são as drogas, os produtos que eles misturam. Se eu for falar para você só da maconha, você sabe quantos produtos químicos são misturados na maconha? É isso que eu quero dizer para você. Hoje, o que eu tenho que convencer um filho, uma filha, não é sobre não ter acesso às drogas, mas o mal que as drogas faz. Se você não sabe, só na maconha tem mais de 21 produtos químicos misturados, que realmente esses produtos químicos faz mal. Mas não é a maconha em si, o cannabis em si, mas são os produtos que são inseridos no cannabis. Se você, por exemplo, vou dar um outro fato aqui, se você conhecer, por exemplo, o crack, você sabe quantos produtos químicos são inseridos no crack? Se você não sabe, vou dar só uma palhinha aqui para você. O crack, por exemplo, eles pegam o lixo do lixo da coca, aquilo que não serve mais para coca, usam, olha só, cal. Você sabe para que serve cal? Usam cal, usam líquido de bateria, querosene, enzima e tantos outros, até soda cáustica. E aí são tantos produtos químicos que aí eles colocam tudo num lugar só, frita aquilo. Por isso, quando a pessoa fuma, faz crack, crack, porque é o lixo misturado com esses produtos químicos que é fritado. E às vezes você vê, lamentavelmente, pessoas, até que eram pessoas boas, de famílias boas, hoje virando craqueiros aí nas ruas, nas esquinas, debaixo dos viadutos, porque foram enganados e iludidos pelo benefício imediato. Ora, eu vou dizer um negócio para você. É tão importante que você tenha conhecimento sobre isso, meu amigo, pai, mãe, você que tem a boa intenção e que trabalha com casa de recuperação, até para você saber que produto à base de fitoterapia você pode usar para desintoxicar. Porque, por exemplo, se você for falar até das drogas lícitas, por exemplo, se eu for tomar uma medicação para dormir, ou for tomar uma medicação, por exemplo, para ansiedade, vou dar um exemplo aqui. Você vai tomar aqui, por exemplo, o Apraz, ou o Aprazolam. Como eu disse, o uso contínuo da medicação vai causar espaço entre as células. E quando você suspende essa medicação de forma imediata, ela vai causar uma abstinência. E ela vai causar abstinência, e essa abstinência pode trazer consequências seríssimas. A abstinência pode trazer consequências seríssimas. Como eu falei, desde uma crise grave de ansiedade, de sudorese, como pode trazer
outros tipos de crise complicadas, tá? Muito complicadas mesmo. Eu estou falando, eu trabalho há muitos anos com isso. Eu sei como é lidar com dependente químico. Se você também tem um filho ou uma filha dependente químico, se você quiser marcar uma consulta comigo particular também, caso você queira, você pode até anotar meu Instagram pessoal aí, Edson, é simples, Edson com demudo, _psicanalista. Porque hoje o Instagram, sendo usado de forma séria, é uma ferramenta de trabalho. E no meu Instagram tem lá o meu endereço, tem o telefone do meu consultório, tem o endereço do meu consultório, tem o telefone fixo e tem um WhatsApp que basta você clicar nele, você vai falar direto com a minha secretária e a minha secretária vai arrumar um horário para você, vai agendar um horário para você e você vai ser atendido e eu vou trabalhar com você, ajudando a superar tanto o dependente químico como o familiar do dependente químico. Porque a família, como eu disse muitas vezes, sofre mais do que o dependente químico, pelo fato de se tornar codependente. Então, por exemplo, hoje, se o indivíduo usa cocaína, existe um produto específico para isso. Se a pessoa usa crack, existe um produto específico para você desintoxicar. Porque, como eu disse, voltando à medicação ou à droga lista, como eu estava falando do alprazolam, se você vem usando isso por um tempo contínuo, por muito tempo contínuo, para você sair da medicação, você tem que fazer o que a gente chama de desmame. Você não pode cortar a medicação de uma vez, não. Então, por exemplo, vamos supor que você toma por muito tempo 2 miligramas de alprazolam. Então, além de você fazer a terapia, porque você precisa de fazer a terapia, qualquer psiquiatra sério, qualquer neurologista sério, se começar a querer trabalhar o que a gente chama de desmame, ele vai pedir para você começar a fazer análise, para você ter estrutura psicológica, para então ele começar a fazer o desmame. Que, por exemplo, vamos supor que você toma 2 miligramas e você começou a fazer análise, ele vai baixar para 1,5 miligrama, você vai melhorando, ele vai baixar para 1 miligrama, aí você melhorou um pouco mais, ele vai passar para 0,5 ponto, meio miligrama, depois 0,25, 0,12,5, até zerar a medicação, porque nenhuma medicação pode ser zerada de vez. Porque a abstinência que o dependente tem é muito forte. E os sintomas, que as drogas, eu digo, ela traz uma sensação boa aparente, mas depois o que ela causa, e aí para você conseguir sair desse processo e não sofrer tanto com a abstinência, tem que ir fazendo o desmame, ou então você também pode substituir, como eu te falei, por produtos à base de fitoterapia, que você fazendo o nosso curso, você vai conhecer e vai saber como trabalhar. Agora, o que eu quero dizer para você, pai, mãe, dono de casa de recuperação, eu falo para você do que eu conheço. Eu vivo com isso e conheço sobre isso há mais de 40 anos. Então, dependência química é uma coisa muito séria. E dependente químico, uma vez dependente químico é. Desse negócio, eu sou ex-dependente químico. Você é ex-dependente químico? E se você é um ex-dependente químico e você não fizer um trabalho de desintoxicação, e se você não tiver um tratamento diário, semanal, de análise, qualquer oportunidade que a pessoa tiver, ela vai voltar a usar as drogas novamente. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque o organismo, ele está adaptado. E por isso, já vi em casos de recuperações, às vezes eles têm que amarrar os internos, para poder achar que ele amarrado, ele vai superar a questão da abstinência. Cuidado. Cuidado, porque se uma pessoa dessa morre dentro de uma casa de recuperação, o dono da casa de recuperação ou o responsável vai ser preso. Então, por isso que eu estou dizendo para você, o que eu estou dizendo é muito sério. E o Ministério Público está cada vez, e isso é bom,
porque só vão sobreviver e só vão continuar as casas de recuperações sérias. Não estou aqui voltando novamente querendo tirar a boa intenção de ninguém, mas eu estou querendo conscientizar você de que se você é uma pessoa séria e você quer fazer um projeto sério, quer trabalhar com uma casa de recuperação num trabalho sério, para que você dure e amanhã não sofra uma denúncia, não seja acionado pelo Ministério Público, não tenha tantas sanções como muitas casas de recuperação têm, e muitas inclusive estão sendo fechadas, aproveite para fazer esse custo, tá? E eu volto a dizer, é para o seu benefício. Então, o que gostaria que você fizesse? Que você pegasse essa mini aula que nós estamos conversando, e se você conhece algum dono de casa de recuperação, ou se você trabalha com uma casa de recuperação, exija ao dono da casa de recuperação que você faça esse curso, até para você resguardar a sua idoneidade, e amanhã você não sofrer sanções pelo Ministério Público Federal. Porque hoje, se você entrar lá, você vai ver as orientações do Ministério Público para essas casas de recuperação. E eu costumo dizer que nem tudo você vai ler na testa da pessoa, não. Às vezes a pessoa pode até internar um interno, até com má intenção. Quantas vezes eu já vi isso? Para depois ir denunciar. Por isso, como eu acredito na sua boa intenção, eu acredito que você quer o melhor para essas pessoas, para os familiares que fazem parte desse grande contexto de dependente químico, que você conheça sobre isso que eu estou falando, porque eu falo de algo que eu conheço há mais de 40 anos. Então, veja bem, pai e mãe, eu até costumo dizer, se você observar os sinais antes, você não vai falar de tragédia depois. Se eu fosse trazer tantos relatos aqui, vou trazer apenas um, por causa do nosso tempo. Mas eu conheci um sujeito onde o sujeito era pastor, era formado em medicina, tinha uma igreja inclusive muito grande, eu inclusive visitei a igreja dele algumas vezes. A esposa também trabalhava com ele na igreja. O filho fazia medicina. E por ele não querer observar os sinais, o filho matou o pai à facada, matou a mãe à facada e depois cometeu suicídio. Então, o assunto que eu estou falando é muito sério. Então eu costumo dizer, é melhor observar os sinais antes do que falar da tragédia depois. Então, se você quer conhecer tudo que nós temos para te oferecer, e olha que eu te falo de conhecimento de 40 anos, tanto de processo terapêutico para recuperação de dependente químico, como de produtos específicos para cada tipo de droga, para causar a desintoxicação e as células voltar ao normal e o sujeito não sofrer de abstinência, entra lá no nosso site, conselhonacionaldepsicanalise.com, entra lá em treinamento, adquira o curso de dependência química, que eu tenho certeza absoluta, e eu quero te falar, não sou aqui vendedor de ilusões, não estou aqui para explorar a fé nem a fraqueza de ninguém, tem muita gente que gosta de explorar a fé e a fraqueza dos outros, mas estou te falando de algo muito bom e muito sério, que vai mudar a sua visão. Tanto você que trabalha com casos de recuperação, você pai, que eu conheço a sua dor, você mãe, que eu conheço a sua dor, e até você dependente químico. Porque é importante você saber o tipo de droga que você está usando. Porque, para quê? Por uns momentos de êxtase e de alegria, ou de uma pseudo-aceitação, você sofrer tanto depois. Por isso, eu quero terminar essa live agradecendo aqueles que participaram conosco desse mini curso, desse mini ensinamento, porque nós temos muito para te oferecer.
Então você quer fazer parte, esteja conosco e participe desse curso de dependência química. E aproveite, que é só até sexta-feira. Sexta-feira vai mudar o valor. Hoje você ainda adquire até sexta-feira com 30% de desconto. Então, muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela confiança na nossa instituição. Tenha certeza que a plataforma é uma das plataformas mais seguras que existe, você não tem risco de perda e isso vai te causar muito benefício.